vivo. E aqui eu tenho que jogar também ao vivo. Peraí. Ele vai. Pronto. Acho que agora estamos ao vivo. Vamos esperar um pouquinho para ver se a galera vai entrar. Eu não. Aqui está dizendo que está ao vivo, mas eu preciso esperar. Você está me ouvindo bem, Diana? Muito bem, eu estou te ouvindo muito bem, estou te vendo muito bem. Tá tudo ótimo. Para mim tá tudo ótimo agora. Eu só preciso ter certeza que. Deixa eu ver uma coisa aqui. Peraí, que eu vou pedir auxílio dos universitários. Para a gente não correr esse risco. Peraí. Peraí. Estou esperando, fica tranquilo, estou aqui. Tá. Pronto. Porque ele tem um intervalinho. Então, até as pessoas receberem e entrar, tem um intervalinho. Mas Estou ele já está super me mostrando. tranquilo. Então, vamos ver. Ninguém me respondeu ainda. Eu só quero ter certeza que está sendo exibido lá no Instagram. Se ele jogou lá para o Instagram. Deixa eu ver aqui. E quem foi o universitário que você perguntou? O Pedro. Pedro, meu querido, que está sempre comigo aqui. Deixa eu ver aqui mais um universitário. Você no computador, você está ligado também no celular? Você faz, é conjugado isso que você faz? Não, é só pelo computador. E no seu celular, se você entrar, você não consegue ver se você está ao vivo lá? Ele não vai me deixar ver, porque eu conectei o Instagram com ele. Deixa eu Entendi. tentar. É, posso até tentar, peraí. Não entrou ninguém aqui. É lá, eu não consigo ver o meu vivo aqui. Eu posso tentar aqui, mas que aí eu corro o risco de sair, mas deixa eu tentar Vai, então. tenta aí, tenta aí. Só pra gente ter certeza. Estamos ao vivo no Instagram. Estamos? Então bora Estamos ao começar. vivo no Instagram. Eu abri numa outra página, tá? Estamos ao vivo. Aqui provavelmente vai demorar para entregar. Talvez nem entregue tanto, viu, Diana? Mas como vai ficar Uhum, gravado, depois as pessoas vão acompanhando, tá? certo, tá Então bom. eu vou iniciar, tá? Ok. Eu estou muito feliz porque eu estou recebendo aqui uma pessoa que hoje, né, já faz tempo, mas mais do que nunca, é uma amiga querida, que eu sei que eu posso contar, e ela, vice-versa, a gente segue juntos, conectados. Jornalista, professora, roteirista, revisora, escritora. Eu esqueci alguma coisa, Diana? Você me corrige. Não, não vou corrigir, não. E aí, quando ela falou assim, Fábio, meu amigo, vou lançar um livro. E quando eu comecei a. Deixa eu pegar o livro aqui. Viver Nossa Estranheza, já está aí. Diana, fala pra gente, está em que site, em que livraria, como é que eu faço para encontrar ele? Não, olha só, tem na Amazon, tem o livro impresso, assim, para se pedir, tem o e-book também, e tem no site da Livraria da Travessa, né? E também a gente tem aí o Instagram da Inventura, que é a minha editora, que também tem as informações todas, é só pedir que ele é enviado sob demanda, enfim, tá? Mas Amazon, para quem quiser, tem e-book, e também o site da Livraria da Travessa. E aí, o livro você lê ele rapidinho e ele te leva a várias reflexões. Hoje, por exemplo, eu fui para uma, né? No noticiário, nas redes sociais, sobre o aumento do feminicídio, né? A mulher, como sempre, é colocada em segundo, terceiro, e a gente segue perguntando até quando. Mas o Viver Nossa Estranheza, comigo, me colocou num lugar
de enxergar e de olhar a mulher como potência e como capacidade também transformadora. E aí eu queria trazer um trecho do livro que eu li lá na minha abertura, mas eu queria repetir ele aqui, e aí sim a gente iniciar o nosso bate-papo, porque eu estou doido para escutar o que a Diana tem aqui para compartilhar com a gente. E ele começa assim: como acabar com aquela coisa ruim que acaba com você? O que nos destrói? Acho que cada uma de nós tem uma resposta. Cheguei a essa conclusão ao entrevistar várias mulheres sobre essa pauta: violência, medo de falar e ser julgada, culpa, comparação, ser calada, baixa autoestima, falta de amor próprio. Tanta negatividade pode deixar qualquer uma desmantelada. Talvez por isso, nenhuma das minhas entrevistadas lembrou de falar dos sonhos postos de lado. Eu já fui daquelas que deixava meus sonhos em segundo plano. Não sou mais. Parei de adiar meus desejos porque estava sempre ocupada demais atendendo expectativas que nem sempre eram minhas, e sim dos outros. Claro que não é fácil que o que a gente deseja aconteça no tempo em que queremos, mas isso não é sinônimo de impossibilidade ou desistência. O mais perigoso é deixar o monstro da rotina, com suas responsabilidades e obrigações, nos devorar. Sonhos grandes parecem inalcançáveis. Não acredite nisso. Acredite em você e na sua capacidade de colocar os sonhos nas suas prioridades. Viver nossa estranheza. Diana, me conta, como é que você decidiu falar sobre esse assunto? E dentro dessa mistura que tem aí a poesia, tem tantas nuances. Como é que você chegou aí? Vou falar sobre esse assunto. Fábio, primeiro quero te agradecer pelo convite, tá? Adoro. É a Imagina. segunda vez que eu venho aqui, eu bora conversar, e engraçado é que quando eu vim a primeira vez foi em dezembro também. Então tem uma coisa mágica aí no mês de dezembro que faz com que a gente converse, né? Além das nossas conversas durante o ano, durante o restante do ano, óbvio. Exatamente. Deixa eu te falar, Fábio. eu, eu, eu tenho aí no Viver Nossa Estranheza, né, o que a teoria da literatura chama de, hoje em dia, né, de autoficção. Né? Tanto que o meu editor diz que a minha protagonista, Gabriela, né, ela é o meu alter ego. Então, os teóricos da literatura falam? Eles falam que a autoficção é você pegar fatos da tua vida, um, dois, três ou muitos fatos da tua vida, e ficcionalizar. Então, você usa a tua experiência e transforma aquilo que coloca o teu leitor sempre muito íntimo a você, mas, ao mesmo tempo, sem saber se aquilo é realidade ou não. Né? O importante seria a recepção, como é que isso levantaria questões aí para o teu leitor. Tá. E aí, eu, eu sou uma mulher estranha, que é a primeira frase do livro. Eu sou uma mulher estranha. Né? Eu sou uma mulher estranha porque, desde muito criança, eu não me enquadro nos padrões. Tá? E eu ouvi uma frase, que essa frase foi muito determinante da minha vida, do meu crescimento, da minha formação, da minha maneira de ser. E eu não sei onde é que eu li essa frase, porque eu comecei a ler muito criança, muito pequena. Me alfabetizei muito cedo e comecei a me apaixonar pelos livros muito cedo, pelas histórias em quadrinhos, que eu sou apaixonada até hoje por quadrinhos também, desde muito cedo. Eu sei que essa frase, que eu não sei onde eu ouvi ou li, marcou a minha vida. Ela diz o seguinte: nós somos poeira de estrelas. E aí,
há alguns anos atrás eu me tornei fã, porque eu escrevi, eu sou estranha, né? Eu escrevi uma tese de doutorado sobre jornalismo, biografia jornalística, em que eu estudo física e sistemas caóticos para tentar entender como é que um jornalista constrói uma biografia através de depoimentos, que é uma coisa muito fragmentada, é um mural, enfim. E aí eu descobri um físico brasileiro que morou há anos no exterior, que é o Marcelo Gleiser. Hoje em dia o Marcelo Gleiser é uma celebridade, né? E o Marcelo Gleiser, ele tem uma teoria que é a ética do pertencimento, né? Ele diz que existe em nós essa ética porque em algum lugar nós temos a certeza que nós somos feitos de estrelas. Então isso aí bateu em mim assim de uma maneira tão significativa que eu comecei com o tempo a pensar em resgatar algumas das pesquisas que eu tinha feito, entrevistas, cursos, sobre a estranheza sob o ponto de vista da religiosidade e da sensibilidade, tá? Então, quando você fala que o livro ele é uma mistura de estilos, é isso. Ele é uma estrutura narrativa completamente fragmentada de diversos estilos, que ele constrói a partir da amizade de mulheres e da protagonista, que é a Gabriela, que é uma jornalista, que trabalha numa revista feminina e escreve crônicas. Esse texto que você leu é uma das crônicas escritas pela Gabriela, que ela publica nas revistas. E a Gabriela, quando ela, ela vai trabalhar, ela entra no mesmo dia com uma outra jornalista. A Gabriela é uma mulher branca, de classe média, estudou, fez jornalismo numa universidade particular, né? E aí ela conhece a Caetana, que entra no mesmo dia que ela para a mesma revista, que é uma jornalista preta que, que estudou em universidade pública para se sustentar, vendia bolos, é a primeira mulher da família dela a fazer universidade, e as duas se tornam irmãs, né? A Gabriela, que é uma mulher estranha, extremamente racional, como eu também sou, e aí a questão da autoficção e do alter ego, começa assim, tem com quem compartilhar situações que não estão ligadas à religião, mas estão ligadas ao redundante, mas é o religare, a religiosidade. E a Caetana, por sua vez, fale. Pergunta, Não, fale. não. Essa troca de experiências, né? Porque tem essa cumplicidade, existe essa amizade, o que é lindo, não é? E vem o que me bateu também foi sempre o feminino muito forte, né? Dentro dessa ligação. Eu queria que você... Pois é. E é exatamente isso. Quando as duas se conhecem, que a Caetana começa a passar para a Gabriela a importância da hereditariedade feminina, né? A sabedoria feminina que ela recebeu através das gerações da mãe, da avó, da bisavó, e leva a Gabriela para conhecer a madrinha dela, que é uma mulher que é psicóloga, uma mulher tem mestrado em antropologia sobre ancestralidade e tal, e ela também é uma sacerdotisa da religião da natureza, que, repito, não se trata de uma questão de religião, se trata da sabedoria do feminino, né? E a Gabriela tem acesso a essas informações, né? Esse estranhamento, Diana, esse estranhamento, eu quero várias perguntas, mas eu não quero me perder desse estranhamento. Foi fácil chegar no título?
Não, não foi Eu fácil achei que chegar tinha no sido. título. Você sabe por quê? Porque o estranhamento, a ideia era exatamente essa. Como eu também sou uma cronista em potencial, porque meu primeiro livro foi um livro de poesias, que inclusive aparecem poemas aí também, né? Que é isso que eu ia falar da fragmentação do texto, a narrativa híbrida, a narrativa fragmentada, porque tem essa história da Gabriela com a questão da natureza e da sabedoria da natureza, né? E da descoberta dela da natureza ser um feminino, né? Mas não. E é muito legal, porque é um livro que é escrito por uma mulher, que sou eu, lugar de onde eu falo, eu sou mulher, né? A minha escolha de gênero foi ser mulher, eu sou mulher, mas que eu tenho encontrado muitos rapazes, meninos, jovens, homens, se identificando com o feminino do texto, entendeu? Então, chegar a isso foi tentar cruzar uma narrativa fragmentada, que tem poesia, que tem história de tradição, que tem crônicas de revista feminina, tem até um roteiro de podcast, né, Fábio? No meio do livro tem um Aham. roteiro de podcast, e que, Diana, desculpa te sim, interromper. Desculpa te interromper. Mas não está aparecendo para gente. Eu sei que eu estou vendo que tem uma galera que está acompanhando a gente. Eu acabei de dar uma olhadinha, vi que já tem uma galera, mas infelizmente para a gente aqui não está aparecendo, tá? sim, Porque nós estamos usando um recurso que eu também não sei se eu posso ficar falando muito aqui, porque essa rede ela é difícil, tá? sim, Mas eu sim, queria sim, sim. agradecer todo mundo que está aqui com a gente. Eu olhei rapidinho, mas daqui a pouco eu vou olhar de novo para mandar beijo, porque eu acho que tem uma galera que te acompanha e que Mas te adora também, Jean. vamos dar uma pausa, e você olha lá e vamos lá, depois a gente volta. Depois eu Não, então respondo a vamos tua fazer pergunta isso. sobre o título. Vamos fazer isso. Bora Deixa eu dar uma conversar com olhadinha para eles mandar um. também. Isso, deixa eu dar uma olhadinha aqui e já volto. Peraí. Tá certo. Olha, Letícia tá aqui, beijo. Rafa Damasceno, É meu filho, beijo, Rafa. Jacira Monteiro tá aqui, minha Rose, amiga. Ivanete, Flávia Leite. Bom, daqui a pouco eu volto para mandar mais beijo, tá? Tá Obrigado a todo mundo bom. que tá aqui com a gente. Então, Eu voltando à até sua pergunta, né? Pergunta sobre o título. Então, cada uma dessas estruturas aí da narrativa, né? Seja a história da Gabriela, com a questão da religião da natureza, seja as crônicas escritas na revista feminina, seja o podcast, tudo refletia estranheza. É tudo muito estranho. Porque o feminino, eu acho que ele é estranho pela sua própria natureza, sabe? Seja em nós mulheres, seja nos homens, seja em pessoas que não querem definir seu gênero, entendeu? O feminino, né, que é essa coisa que os orientais dizem que é o frio, que é a cobra, e que o Jung chama do yin, né? Isso aí tudo, ele é estranho. Então, o que permeia esses modelos de texto aí é a estranheza, tá? Então, a estranheza começa quando você, que já é um ser feminino, você começa a ser um ser feminino sensível. Aí o bicho pega, não é, Fábio? O bicho pega, sabe? Diana, mas ainda você não terminou. Deixa você terminar para a gente poder concluir. Não, vamos assim, vamos conversando. Porque eu achei muito. Eu até anotei, porque eu vou anotando os pontos, né? A ancestralidade, você comentou sobre isso, mas ela entrou no livro nesse lugar de força e de memória. Olha, feminino, força, ancestralidade e memória. Essa construção, essa busca, a todo momento, né? Personagem, escritora, elas se confundem? Não Porque no sei te momento. responder. Não sei te responder, mas eu acredito que sim. Eu acho que
sempre, né? Vou falar de novo, você sabe que eu sou uma pesquisadora, né, de linguagem, de jornalismo, de literatura, de arte de uma maneira geral, e uma jornalista cultural, né? Existe uma teoria que é a teoria da verossimilhança, né? Que tudo o que um artista faz em relação seria o semelhante ao real. Só que esse semelhante ao real, ele vai passar pelos múltiplos crivos do escritor, né? Então, quando eu falo, por exemplo, na autoficção, me parece que isso aparece de forma multiplicada, tá? Então, quando eu te digo a minha sacerdotisa da natureza, a minha criada, né? Essa personagem ficcional, ela é baseada em coisas que eu tinha na gaveta há 30 anos, sabe? Em cursos, em conversas, em entrevistas, em participações, sabe? Então, isso aí veio para me dar uma base, e o grande insight que eu acho que eu tive, porque eu já vinha anotando também temas de crônicas sobre o feminino, sobre a mulher, que me interessavam escrever, e aí eu entendi que eu não queria escrever um livro sobre a religiosidade e a ancestralidade e a natureza, e não queria escrever também um livro só de crônicas. Quando eu percebi que uma coisa complementava a outra e que tudo era muito estranho, o conteúdo disso era muito estranho, aí foi o insight que eu tive. Porque é exatamente esse o gancho que a gente tem. Cada vez que a sacerdotisa conta uma história, conta uma lenda sobre a natureza, a Gabriela tem uma ideia para escrever uma crônica para a revista, entendeu? Ou seja, a natureza vai trazendo esse feminino para a realidade jornalista da Gabriela. E tem também esse lado do oculto, quando você está lendo ali, né, o livro, esse lugar que você. Como é que eu posso explicar ele aqui? Que você, às vezes, deixa ali guardado num canto, eu estou falando de sentimento, não é? E que você, às vezes, não coloca ele, né, para fora. Como é que você. É isso que eu sempre fico muito curioso quando eu estou aqui com algum escritor, com algum autor, né? Na hora que você está ali escrevendo, como é que isso fala com você, Diana? Eu acho que as ideias elas vêm todas muito desencontradas, procurando uma lógica, né? E acho que a palavra que você estava procurando por aí talvez seja sensível, né? O oculto, né, é o sensível. E aí, ao mesmo tempo que esse sensível vem à tona, porque quando você é escritor, quando você é pintor, quando você é músico, você é um artista. O artista tem uma sensibilidade, não que seja uma sensibilidade maior ou menor, na minha opinião, tá, do que de outra Ah, pessoa. É uma sensibilidade que ele assume, tá? Então, quando você assume essa sensibilidade, você assume também uma dose bastante grande de exposição, né? Porque a gente sabe que até hoje, apesar das pessoas estarem conectadas e tendo informações 24 horas ou 48 horas por dia, elas ainda continuam com vontade de bater na vilã da novela, né? Quando encontram os atores na rua, né? Então tem todo um movimento que eu acho que o artista ele tira a roupa, ele se desnuda, tá? E aí o sensível dele vem mais à tona do que o racional, mas não nos iludamos. Escrever, apesar de artística, de sensibilidade, assim como pintar e desenhar, os desenhos são meus também, tá? Fui eu que olha, retomei também uma veia artística abandonada há muitos anos,
isso aí vem à tona e você coloca é, o racional, eu acredito que um pouco de lado, mas como eu ia dizendo, não nos iludemos. Escrever, fazer arte é um trabalho braçal também, tá? Isso tá dando para ver? Tá dando para ver, tá dando para Ah, ver. olha É, aí. O tá dando para ver. feminino, A o capa é minha, a feminino, capa também é o desenho da capa. Ele é finalizado por IA, tá? Mas ah, o desenho é todo meu, só foi finalizado por IA pela Érica, né? Nossa querida Érica, nossa amiga, que foi a diagramadora e que fez aí a finalização. ô Diana, esse livro, quando você começou a escrever ele, e aí você já falou sobre a percepção do olhar de homens também, quando você escreve, você direciona, você pensa, vai servir para que tipo de público? Tem isso na hora ali que você está escrevendo? Olha, não necessariamente sabe, de alguns autores, eu acho. Acho, por exemplo, um romance que é muito, que tem um conteúdo muito amplo, assim, não. Mas o meu texto, tanto a poesia quanto este livro aí, esse que nós estamos falando, Viver a Nossa Estranheza, eu acho que eu estava muito num momento muito preocupada com mulheres, até porque você sabe que eu estou coordenando um projeto para mulheres, né? Sabe, para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Então, eu acho que essa coisa da mulher estava muito à flor da pele. E eu precisava trazer algumas questões e, repito, eu já tinha alguns títulos, não títulos definitivos, mas de crônicas, alguns assuntos de crônica que eu estava muito interessada em abordar, em trazer para a vida mesmo, né? Sabe? Porque, e aí, esses assuntos da crônica são situações que eu vivi ou que eu ouvi e que eu dou voz a Gabriela através dessas crônicas para a jornalista Gabriela. Tá? E aí entra mais uma vez a coisa da autoficção, né? Quando você começou, você acabou de falar de um projeto muito especial que você está coordenando, que eu conheço bem. Você já estava escrevendo o livro, Diana? Eu já estava escrevendo livro. Eu comecei a escrever esse livro em janeiro do ano passado. Tá? Bem no Eu nosso mês de come... aniversário. Bem no nosso mês de aniversário. Eu comecei a escrever em janeiro do ano passado, e aí comecei a escrever de forma solta, você sabe como é de forma solta, assim, o capítulo inicial, né, que mostra a estranheza da Gabriela, que ela se declara uma mulher estranha, e aí Diana, oi, porque eu já recebi aqui escritores que falaram assim, não, eu não tenho muita coordenação sobre isso, não. Eu escrevo aqui, depois eu vou, depois eu junto. Você não, você vai juntando, você vai juntando, você vai escrevendo assim, não, primeiro capítulo, escrevi e tá pronto. Agora eu vou pro próximo. Você tem não, essa. Não? não, completamente caótica, né? Eu Caramba! já eu já tinha começado, por exemplo, a escrever algumas crônicas que eu achei que entrariam legais em algum lugar e tal. Aí fui caminhar na praia, 6 horas da manhã, sabe? Quando eu vi duas garotas comentando: Nossa, as coroas agora tudo usa biquíni. E aí eu voltei para casa, tomei meu banho e sentei e vou escrever. Olha só, mais uma crônica para Gabriela escrever na revista feminina para a qual ela escreve, entendeu? As coroas tudo usa biquíni agora. Vamos pensar isso aí, essa coisa, né? Porque Como, e aí depois eu conversando com uma amiga sobre isso, ela me perguntou: e aí, isso era um comentário bom ou um comentário ruim, depreciativo?
sabe, de etarismo que elas fizeram, eu não tenho a menor ideia, eu só ouvi essa frase solta, assim, eu caminhando na praia, elas passaram e eu ouvi essa frase, então essa frase virou crônica para gente levar. Ué, as coroas usam biquíni, sim, tudo usa biquíni agora. Maravilhoso, né? Diana, você fez um lançamento recente. Você tá agendado, tá programado mais algum lugar aí para poder fazer o lançamento do livro? Olha, eu não tenho pensado nisso porque eu não tenho tido tempo, tá? Eu hoje, pouco antes, assim, quando foi lá pelas 6 horas, eu peguei o livro, porque eu não pegava no livro desde julho, tá? Porque eu ando trabalhando tanto, tão ocupada com trabalhando em quatro coisas ao mesmo tempo, quatro coisas diferentes, que eu abandonei de novo a literatura. Então, não tem nada agendado por enquanto, pelo menos, tá? Vamos pensar em 2026 para ver o que acontece. Vamos deixar para Você 2026. falou sobre essa receptividade de homens falando sobre o livro. Isso te surpreendeu? Em que momento ali isso te tocou, Diana? Pô, eu não esperava que fosse atingir esse público dessa forma. É, eu, o primeiro que eu fui a um almoço na casa de uma amiga e lá estavam, não sei, uns 4 ou 5 amigos que tinham ido ao lançamento, à noite de autógrafo do livro. E aí, quando eu cheguei lá, o primeiro veio, me abraçou e disse: Uau, eu estou agora prestando atenção nas minhas estranhezas. Aí eu fiquei assim, sabe? Ai, que bom! Sabe que cheguei a ficar emocionada, fiquei muito emocionada. E aí depois eu encontrei um segundo amigo nesse mesmo almoço, havia 3 amigos que tinham ido ao lançamento. Um segundo amigo que disse assim: Nossa, mas eu adorei o livro. Eu fiquei pensando, cada coisa que eu li, eu pensava assim: será que eu também tenho essa estranheza? E aí o terceiro, ainda nesse mesmo dia, isso foi mais ou menos um mês depois do lançamento, foi em agosto, aniversário de uma amiga comum. Aí ele falou para mim: Olha só, são tantas as estranhezas com as quais eu me identifiquei que a gente tem que marcar para conversar sobre isso. Eu não vou falar nada aqui, porque eu quero conversar só eu e você sobre isso. Então, eu fiquei muito surpresa. Então, podemos concluir, e aí você me corrija se eu estiver falando besteira aqui, bobagem, mas eu também cheguei a essa conclusão, que essa noção de estranheza, ela também pode servir como uma ferramenta de autoconhecimento. É possível, sabe? E aí, se você me permitir, né, eu vou ler uma coisa que é bem esquisita, porque foi meu editor que escreveu. Eu não sei Por nem favor, pronunciar direito o alemão, tá? por Então, na favor. orelha do livro, ele escreveu o seguinte: Este é um livro infamiliar. A estranheza do título remete ao conceito alemão, e aí danou-se, né? Unheiligt, tá? É, Unheiligt, é isso. que mobilizou filósofos, psicanalistas e artistas. Traduzido como estranho, incômodo, inquietante ou sinistro, foi tematizado por Freud em um ensaio de 1919, no qual afirma que o que está recalcado em nosso inconsciente sempre retorna. E aí responde a tua pergunta, né, Fábio? Processo. Eu acho que essa relação constante ali de você lidar com o que você deixa quieto, com o que você coloca ali no cantinho, não é isso? E aí ele continua falando exatamente isso que você está falando. Originalmente, a expressão foi usada por Schelling em suas aulas de 1841, que resultaram no livro sobre filosofia da mitologia. Para ele, o Unheiligt
É aquilo que, embora devesse permanecer oculto, vem à tona como uma sombra que insiste em se revelar. E aí ele diz que a Gabriela, alter ego da autora Diana Damasceno, percorre essa terra sombria com delicadeza e coragem, coisa de editor, né? Em sua, em sua narrativa, torna familiar o que tantos evitam encarar, o que permanece latente, recalcado ou não dito. Como ela mesma afirma, aprendi que eu tenho a natureza tatuada no meu próprio corpo, porque a vida é pura magia. Que bom que a estranheza da Diana foi compartilhada conosco e que agora também nos habita, né? Essa é a palavra de editor. Então, E, essa frase dele, né, quer dizer, como a personagem a Gabriela afirma, aprendi que eu tenho a natureza tatuada no meu próprio corpo, que a vida é pura magia, é porque quando ela associa, né, essa questão do religar e da religião da natureza, as crônicas femininas que ela está escrevendo, ao convívio com essa sacerdotisa, ao convívio com a irmã que ela encontrou na vida, né, ela entende que a natureza é feminina, tá? Então, ela não vê diferença. Então, ela ouve uma lenda contada por uma sacerdotisa da natureza e ela imediatamente faz uma relação com o feminino do agora, do aqui, do presente, das mulheres, do que as mulheres estão vivenciando aqui em pleno século XXI. E essas lendas que tem aí, que a sacerdotisa conta para ela, os rituais que ela apresenta para ela, são coisas ancestrais que vieram, tem lendas da criação do mundo. Então, eu repito, não é uma coisa de religião, né, que ela descobre, a Gabriela. É uma coisa de explicar o inexplicável, que é a estranheza de estar no mundo sendo um ser feminino. Seja uma árvore, seja um rio, seja uma mulher, seja um homem, mas particularmente trazido à tona pelas mulheres que estão cada vez mais tendo voz, né? E trazendo à tona muito essa tradição que é um berço assim da nossa riqueza brasileira, né? Que é a tradição das mulheres pretas, das mulheres negras, que trazem para nós toda essa simbologia, essas histórias, essa riqueza, né? E é por isso que até o Walt Disney disse, né? Que quem não foi à Bahia não sabe que está perdendo. Você já foi à Bahia, ele joga, né? O Zé Carioca ali na Bahia, porque é a essência, sabe? Dessa estranheza. Parece que está tudo junto ali. E nós trazemos isso. Foi isso que eu tentei, através dessas personagens femininas, né? Que é a Gabriela, que é a jornalista que, segundo o meu editor, é o meu alter ego, né? A Caetana, que é inspirada na minha amiga, que é a segunda mãe do Rafael, que está aí presente, do meu filho, né? É a minha irmã, é a irmã que a vida me deu. E, e a gente tem a Tônia, que é a personagem que eu criei para ser a porta-voz dessa tradição, né? Que é uma mulher negra também e que carrega com ela a sabedoria e o conhecimento, tendo passado por universidade, tendo sendo pesquisadora de mestrado, mostrando aquilo que a gente tem visto aí, né? E que eu fico muito feliz de citar mais uma vez o Marcelo Gleiser, com essa questão do pertencimento, que ele, sendo o físico que ele é, ele diz que, sabe, nós somos feitos de estrela, né? Eu acho que isso Diana, aí. o papo é sempre gostoso dizer isso, porque quando o papo é bom, a hora passa e você não sente. Mas eu dei uma olhadinha aqui do lado, a gente já já vai chegar aqui para a nossa reta final. Eu preciso, antes de ler, tem um querido amigo nosso que está aqui, que eu preciso ler o que ele escreveu. Se a rede social me permitir, eu vou ler já já. É, tem uma delicadeza, né? Essa delicadeza, né? Eu já conheço sua de muito tempo,
né? Uma das coisas que eu mais admiro em você, Diana, é que até nos momentos mais delicados, difíceis, a delicadeza ela te conduz. E eu percebo essa delicadeza no livro, tá? Muito obrigada. Que bom. Fico muito feliz. E aí o Rafael Lemos diz o seguinte: todo relato é uma oportunidade e todo relato é uma oportunidade de aprendizado. Aprendi muito com a grandiosidade da Diana. Rafael Lemos, nosso querido. Rafael Lemos é muito querido, muito querido, muito querido. Obrigada, Rafael. Você sabe que você, sabe, faz parte da minha história. Ele é meu Ah, irmão que eu ganhei da vida, né? Ele é para a vida. ele é O, Ra- maravilhoso. o Rafael Damasceno, nosso querido, que eu não conheço pessoalmente ainda, preciso conhecer, tá certo? Ele diz: a narrativa é como a autora, multifacetada, divertida, profunda e linda. Olha, você ouvir isso aí de um filho, hein? É sinal, sabe, Caramba! que eu acertei, hein? Eu acertei nessa criação, né? Ana, minha querida, com essas palavras, eu acho que eu não poderia fechar o nosso bate-papo da melhor forma, com carinho, né? Com admiração e com amor de filho. Você quer o quê, não é? Mas antes, eu queria reforçar com você, queria que você deixasse aqui para gente onde eu encontro o livro, no site, livraria, você disse que tem e-book. Faz de novo aí esse checklist para gente. Isso aí. A Amazon tem o livro impresso, né? Só pedir, tem e-book também. E o site da Livraria da Travessa também tem o livro impresso, ok? É isso. Viver nossa estranheza. Minha amiga, obrigado. Adorei. Eu que te agradeço, agradeço a todo o pessoal que está aí, né? Muito bom sempre ter. E aí depois vai ficar gravado, né, Fábio? Aí Isso, para fica quem não gravado aqui. conseguiu nesse nosso nossos meandros aí do Instagram com os sobes e desces, aí depois pode assistir. Obrigada, Fábio, mais uma vez, sempre muito bom conversar contigo, tá? Bora conversar sempre. Vamos sim. Beijo grande em todos. Obrigada. Beijo, beijo. Tchau. Tchau. Boa noite. Até a Boa noite. próxima. Aí, até semana que vem, gente.